Nesse vídeo nós vamos falar sobre fungo, alojamento juvenil. Pois é, o que acontece? Vamos mostrar aqui nosso tanque aqui novamente, alojado. Nós não tivemos, aparentemente até agora, sérios problemas, né, com o juvenil, mas temos muitos relatos, nossos produtores, nossos amigos, mandando mensagem para nós e mostrando peixe fungado e o que pode ser feito, qual o tratamento depois que acabou acontecendo. Mas vale a pena também ressaltar o seguinte: o que levou a ter o fungo? Tem um estresse, né? Ah, deu estresse na tilápia, mas qual o tipo de estresse, né? É um estresse que a gente consegue controlar? Putz, quando a gente mexe bem o juvenil de uma propriedade ou na própria propriedade, repassando para os outros tanques, é um estresse que a gente não consegue diminuir, vamos falar assim. É um estresse que a tilápia vai ter que passar e sobreviver, que não tem como acontecer isso, né? Não tem como evitar esse estresse, né? A não ser que você pegar, pôr um alevino e deixar no teu tanque. Ainda assim vai ter o estresse de transporte que pode fungar. Essa época do ano é muito normal acontecer isso, para vocês entenderem isso aí, é normal. Mas existem protocolos. O que eu fico mais curioso, revoltado, estressado aí com meus amigos e meu povo, por mais que a gente fala milhões de vezes protocolos, ninguém quer pôr em prática, né? Essa que é a questão. Quando você tem o controle, põe em prática. Por exemplo, deixa eu ver aqui, estou tendo reflexo. Tem um saco de cal e sal. O sal, por exemplo, se você pegar, aplicar o sal nesse tanque, vamos dizer assim, esse aqui está cheio de juvenil, tem em torno de 100 juvenil aqui dentro, né? Em torno de 100 peixes por metro quadrado, para vocês terem uma noção. Na hora que eu fazer alojamento para os próximos tanques, né, daqui a um tempo, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro protocolo, vai ser aqui nesse tanque. O que eu vou fazer? Vou pegar, vamos dizer, amanhã eu vou mexer no peixe, jejum de 24 horas, beleza? Não ia ter tratado hoje. Amanhã eu vou fazer o quê? Quer dizer, hoje à noite eu ia fazer o quê? Eu ia jogar um saco de sal ao redor desse tanque, espalhar bem, tá? Preparando para o estresse que vai vir amanhã, que seria mexer, né? Vamos mexer no juvenil. Então, amanhã já ia estar. Isso ajuda muito? Ajuda, gente. Não tem noção quanto que ajuda. Beleza, chegou no tanque de cima, o que eu vou fazer? Cal e sal, tá? Então tem o cal e o sal. Eu uso cal virgem, cal e sal. O protocolo de 3 dias de cal e sal é inevitável, gente. Isso ajuda um monte. Como é que eu sei que isso ajuda? Porque quem não faz só manda foto de peixe tudo fungado, tá? E a temperatura de água estava boa, não estava baixa, estava perfeito ainda para fazer uma transferência. E ainda fungou. Então não é só temperatura, são manejos, né? E qual depois disso? Depois disso, tratar, segurar o trato, não force o trato, não exagere no trato, vá tratando devagarzinho, né? Então quando esse peixe aqui agora fez uma semana, sábado fez uma semana, então 7, 8, tá? Vamos falar assim, 9 dias. Então tá tranquilo, começar agora a forçar um pouquinho o trato. Então o que é não forçar o trato? Tratar aí em torno de 2% da biomassa. Ele veio com 17 gramas, né? Então ele veio com 17 gramas, tratando 2%. Você sabe que com 17 gramas podia tratar 4, 5, até 6% da biomassa, mas não tratamos isso aí. Não tratamos, não adianta, não podemos forçar. Então a primeira semana, adaptação. Então hoje eu pedi uma forçada na ração para ver o que acontece. Amanhã a gente vai ver. Se forcei um pouquinho demais, vai aparecer uns barrigudinhos já estufados. Então acabei tratando demais. Quantas vezes por dia você vai tratar? Uma vez por dia só vou tratar, tá? Porque aqui provavelmente vai ter uma restrição um pouquinho de trato, porque tem 100 peixes por metro, não quero forçar exageradamente, então eu tenho que tratar uma vez por dia. Lucas, eu não tenho esse problema. Trataria uma vez por dia? Sim. Agora nessa época do ano trataria uma vez por dia só, o juvenil. Ali com 25 gramas já trato uma vez por dia, tá? Não tenha medo. E você aí que está chegando e tem alguma dúvida a respeito do alojamento? Lucas, deu fungo, o que eu faço? Vai ter que entrar com cal, sal, valendo e mais produtos em cima disso para controlar, tá? Se depende da intensidade. Se você tratar demais o juvenil fungado, ele vai morrer mais, tá? Por quê? Porque ele já está meio debilitado, depende de onde é que o fungo pegou, vai atrapalhar mais ele se tratar demais. Então tratar um pouco, sim, trata um pouco, mas não enche a barriga dele, né? Deixa eu só ver como é que tá o som. O som tá bom? Tá ok, o som tá ótimo. E outras coisas que a gente pode fazer no momento, né? É a análise de água, tá? É uma coisa, parece, para mim já é
é besteira ficar falando, mas a dureza em carbonato, tem gente ainda que não entendeu a dureza em carbonato, que é esse kit aqui. Esse kit aqui salva peixe, gente, dureza em carbonato, KH, lembra de KH? Você tem que KH uma vez por semana com seus tanques, saber o KH dele, tá? Uma vez por semana você tem que saber qual é o KH dele, né? Então, para você cagar mesmo, né? Senão você caga no moito mesmo, se não fazer. Então, muitas pessoas não fazem o KH e começa a morrer peixe, tá? Então, o cal virgem ou o cal hidratado, ele acaba aumentando o KH, ou seja, a dureza em carbonato. Então, lembra que você tem que cagar uma vez por semana no tanque. Então, vamos cagar uma vez aqui para verificar como é que tá esse tanque aqui, como é que tá. Vamos cagar nesse tanque aqui. Que é muito importante cagar, tá? Como eu faço 5 ml do tanque, a gente tá bem. Cada gota vale 10, lembre-se disso, né? Então vai lá. 10, 20, 30, 40. Ó, 40 virou cor. Então tem 40. Se eu pingar mais uma, vai ficar mais vermelho, né? Mas não é 50, é 40, tá? Então daqui, semana que vem, que deu uma pancada de chuva, então choveu, mas semana que vem provavelmente eu vou precisar aplicar cal. Senão eu não vou aplicar cal, não tem por que aplicar cal. Então você que aplica toda semana, você tem que cagar água no seu tanque para você saber se precisa aplicar cal ou não, tá? Então muitos perguntam, aplica toda semana. Se eu tivesse explicado desde o começo cal, provavelmente já está em 60. E em mais 2 semanas ia chegar a 80. Quando chega em 80, Jesus amado, vocês medirem o pH, vocês vão se assustar. É terrível o pH. Começa a subir muito, ficar muito alto. Ele não baixa mais o pH. E também acaba estressando nessa parte ali a questão de... Uma coisa? Reforça com a renovação. O negócio da dureza. Ah, tá. Ela falou para eu explicar a renovação. Nesse caso aqui eu trabalho com bastante renovação já. Porque ele vem de todos os outros tanques e cai para esse tanque. Mas, por exemplo, o tanque que é o primeiro tanque, evite a renovação. A gente trabalha com 1% de renovação. Você pode trabalhar com 2% de renovação, 3, 4, tá? Mas o que vai acontecer? Você não vai conseguir deixar o KH alto. Então você tem que diminuir a renovação quando você tem controle. Tem propriedades que a gente atendeu, aconteceu KH muito baixo, nunca fez análise, muita renovação, o peixe muito doente. Água turva, tá? Então às vezes você tem água turva, acontece muito disso, a água virar, que a gente fala, e ele vai ver a dureza não existe. Ela dá uma gota, já virou, né? Já está rosa. Então, aí a pessoa vai fazendo aplicações de cal, né? Diariamente, às vezes faz 3, 4, até 5 aplicações de cal, e ela fala, nossa, a minha água está começando a ficar verde, olha que legal. Então, como é importante o KH do tanque, para manter a parte das bactérias benéficas, para manter os fitoplâncton, toda essa questão. E você não dá valor a isso. Então você tem que aprender ao KH. Muitos ficam ligados ao pH. pH para mim não muda nada. Para ter uma noção, a gente nem faz análise praticamente do pH, fica falhando, né? Porque se a gente com o KH em 40, a gente sabe que o pH está bom. Tá? Não tem como o pH estar ruim com o KH 40, então a gente acaba eliminando. Ah, KH está 20, aí a gente já sabe que vai ter momentos ácidos, ou seja, a tilápia ela quer alcalina, levemente alcalina, né? Mas você às vezes não vai conseguir manter levemente alcalina, você vai deixar alcalina a sua água. Então se você estudar, por exemplo, protozoários, parasitas, muitos não gostam de ambiente alcalino. Então você já atrapalha a reprodução dele, já atrapalha o ciclo natural dele. Então ele não quer ambiente alcalino, se eu deixar um pouquinho mais alcalino é melhor. É melhor para a tilápia, melhor para nossas bactérias, para fitoplânctons ou plântanos, para todo o ambiente do jeito que a gente quiser, tá? Então você tem que ter esse cuidado ali. Se você tiver uma pergunta a respeito do alojamento, fica à vontade em fazer, tá? Sobre vírus, doenças que você tiver aí que a gente puder ajudar. O que mais a gente pode falar? Ah, parasitas. Então, a gente percebeu agora esse mês muito ataque de parasitas, tanto aqui na propriedade como em todas as propriedades que a gente atende. Então você tem que já pensar em desverminar seus peixes, tá? É como se fosse um boi gordo, precisa desverminar. Então está tendo as épocas aqui, pelo menos março está apontando. Lucas, como eu vou saber 100% de certeza se eu preciso ou não preciso? Se você nunca desverminou no seu tanque, você vai fazer a primeira desverminação. Em vários tanques? Não. Se tiver vários tanques, você pega e faz num, né? Desverminou num tanque, você vai perceber que aumentou o apetite. A tilápia vem muito veroz para comer.
E antes ela não vinha. Então, opa, então estava precisando desverminar. Então, se quiser fazer o protocolo em todos os outros tanques, faça. Qual que é o segredo de desverminar? É que o ciclo dos parasitas, né, que põem ovos, por exemplo, eles têm o ciclo de 7 a 14 dias para eclodir o ovo. Então, quando você desvermina a tilápia, por exemplo, em 7 dias, no máximo 10 dias, você tem que fazer novamente a desverminação para interromper o ciclo. Aí depois vai depender muito como é que está o ambiente, o clima, a tilápia. Geralmente, se tiver um histórico de cada tanque, você vai perceber quando o tanque começa a parar de comer ou diminui a ingestão de comida. Aí você fala, pô, tem que desverminar novamente, tá? Vai depender muito. Ah, eu pego água de rio, por exemplo, o rio está contaminado com parasitas, vermes, e você vai abastecendo esse tanque. Então, uma vez por mês você vai ter que fazer desparasitar. Alojar agora vai pegar inverno. O que fazer para dar resistência ao estresse que vai enfrentar? Então vamos lá, alojar no inverno. Que nem aqui vai pegar o inverno. Então como é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a bactéria biturbo para aumentar a imunidade dela, e é uma coisa natural que recupera o estômago, o fígado, o intestino e deixa ela saudável, pronto para um estresse. Vamos falar assim, para uma pancada. Qual o estresse que eu posso causar nela? Trato excessivo, né? Posso agora, porque tu sabe que nessa fase ali, tratar demais, come, o que você tratar, come. Como eu faço para não cometer esse erro? Por exemplo, eu trato cedo. Então tá dando umas 8h30 da manhã, eu venho tratar aqui. Tá? Então 8h30 da manhã eu venho aqui e trato. Uma vez só. Então já ela não vai comer tanto. Se eu vim aqui jogar ação, vocês vão ver elas pulando, morrendo de fome de novo. Então eu evito tratar mais tarde, que nem agora. Porque eu sei que ela vai comer mais. Mas eu não quero gerar um estresse de comida demais. Porque eu sei que ela não vai crescer tanto assim. A eficiência agora metabólica começa a reduzir. E nem seja por isso, temos um estresse de temperatura. É muito oscilante agora, né? Agora fica quente, agora fica frio, dá aquela pancada de temperatura. Então a gente cuida disso aí, é um estresse. Então a resistência, como é que se aumenta? Usando esses produtos, tem aditivos que muitas empresas põem na ração, acaba ajudando a aumentar, mas não faz milagre, nada faz milagre, nem bactéria biturbo, nem os aditivos, tá? Por quê? Se você começar a causar um estresse muito grande, vai explodir igual. É a mesma coisa você está tomando um antigripal, vamos dizer assim, algo que ajude na evitar a gripe, vitamina C, vamos dizer que te ajuda, e você fica tomando banho de chuva todo santo dia, passa frio, uma hora vai pegar uma gripe, né? Você fala assim, nem ganha resfriado, mas uma hora vai te derrubar, porque uma hora vai cair a imunidade, porque vai juntar mais um estresse. Vamos dar um exemplo, você trata o peixe demais, nessa fase, força ele, e ainda está uma queda brusca de temperatura. Ou o que mais acontece, acabar o oxigênio no seu tanque. E aí, acabar o oxigênio quer dizer, não consigo produzir. Eu tinha que ter posto um aerador, mas a gente sabe que não consegue colocar, enfim, deu um estresse de falta de oxigênio. Então foi o segundo estresse, aí que come o problema. No inverno nós vamos ter o estresse da temperatura. Então qual que a gente vai fazer no inverno? Protocolos de cal e sal, né? Bactéria biturbo, densidades menores, por exemplo, esse tanque aqui, se eu fosse passar o inverno inteiro com 100 peixes por metro, Jesus, nem sei quantas doenças que ia dar aqui. É quase impossível passar um inverno com 100 peixes por metro. Se fosse querer fazer assim, sem morrer peixe, né? Sem usar antibiótico, né? O cara falando, se eu começar a usar antibiótico, quem sabe eu consigo, porque vai. Mas eu digo sem antibiótico, né? Porque eu estou gerando estresse muito grande, mais a temperatura, Jesus amado, só de pensar ia dar arrepio. Então você sabe os estresses. Então no inverno, tentar não ponhar muito peixe por metro. O que é muito? 15 peixes por metro já é bastante. Eu percebo que tanques com 15 peixes por metro gera mais estresse, fico mais estressado da primeira doença comparado de 10 peixes por metro. Lucas, eu quero jogar só 8 peixes por metro. Melhor ainda jogar 8 peixes por metro, tá? Então isso é uma forma de você passar o estresse, evitar estresse. Qual o lugar certo para medir o KH? Não existe lugar certo. Que nem aqui no caso está desligado o aerador, senão esse aerador fica 24 horas ligado, tá? No caso da live, então a água está homogênea. Você pega em qualquer lugar, pronto, faz a análise. Se dá muito alto, deu, sei lá, pingo 8 gotas em 5 ml, refaz o teste, tá? Para verificar se está tudo certo. Na água da comporta ou qualquer parte, tá? Estou lendo aqui depois aqui. Então qualquer parte serve, não se preocupe ali.
desde que a água seja homogênea. O que é água homogênea? Desde que você tenha uma agitação. Ah, Lucas, mas eu ligo só o areador das 6 da manhã, às 6 da noite até as 9 da manhã. Então, dentro desses horários, você faz análise de dureza em carbonato, né? Então, vai lá pelas 8 horas da manhã, desligar o areador, para estar água homogênea, tá? Porque se você ir lá meio-dia ou 1 hora da tarde, vai ter oscilação já, porque a água já está começando a se separar. Vocês têm que entender, a água se separa. Deixou ela quietinha assim, ela está automaticamente se separando. Não tem como ela não se separar, porque ela está esquentando a superfície. Se está esquentando aqui, está baixando para baixo o que é frio. Então, frio desce e calor sobe. Então, ela está se movimentando e formando as camadas para você ver. Fora o oxigênio, fora todo o fitoplâncton, zooplâncton, tudo que você imaginar dentro dessa água aí que está sendo alterado. Amônia alta, nitrito alto, o que você pode fazer? Por exemplo, quando você tem 100 peixinhos por metro, é quase inevitável não dar nitrito. Tá? A amônia você controla, mas o nitrito, uma queração é 35%, a concentração de peixe. Então, o que a gente consegue controlar aqui? A gente vai trabalhar com uma renovação maior dos outros tanques. Então, todas as águas dos outros tanques passam primeiro para cá, para daí para lá. Por que se faz isso? Porque a água dos peixes lá em cima não tem tanto nitrito, não tem amônia, a dureza está alta, então aqui vem descendo a dureza alta e eu aproveito a água. Se o peixe ele gosta de filtrar ainda nessa fase, ele vai filtrar a água também, que vem bastante fitoplâncton, zooplâncton, então a gente acaba aproveitando ali e podemos segurar o trato um pouquinho. Tá? Como eu vou saber se meu peixe está bom? Vamos assim, Lucas, eu quero saber se meu juvenil está bom. Está ali que nem você, está com 9 dias, 10 dias, teoricamente passou o estresse dele, né? Se você fez tudo certinho, vai ter baixa mortalidade. Aqui estamos com 70 peixes mortos, né? Então desde o dia de alojamento, 70, em torno de 50 pós-alojamento, ou seja, veio no sábado, domingo, 50 peixes mortos, que então vem da transferência, e depois 20 restantes, né? Que é normal que vai baixar a mortalidade, ou seja, passa para outro dia, vai diminuindo até zerar, tem que zerar. Então bem tranquilo essa parte ali, então toma nessa parte ali. Então não tem muito o que fazer agora, né? Essa que você pensa, mas tem que pegar e abrir o peixe. Eu tenho que pegar, abrir o peixe novamente. Se olhar no Instagram, eu abri, fiz até uma postagem, postei foto como é que estava o fígado, tudo, estava bucho vazio, muito tempo sem comer, então restrição de trato, isso é normal. E agora vou começar a aumentar o trato, vou verificar. O que eu vou fazer? Provavelmente hoje, final do dia, se conseguir, vou jogar a tarafa, vou escolher uns 3 e vou abrir para verificar se todo mundo comeu ração. Vou pegar o maior, o médio e o maior. Quer dizer, o menor, médio e maior ali para verificar. Para ver se o pequeno está comendo, se o médio está comendo e o grande. E daí ver a diferença, se tem ração que chega para todo mundo. Senão, a lógica vai acontecer o seguinte, o menor vai ficar cada vez menor, né? Por isso que você tem que tratar uma vez por dia o peixe nessa fase aqui, se você vai ter uma restrição de trato, porque tem que dar chance para todo mundo comer. Se eu tratasse, por exemplo, 7 horas da manhã e 8h30 vim fazer outro trato, e às 9h30 outro trato, e segurando o trato, o menor sempre vai ficar com menos ração, tá? Então isso para você entender o que acontece e formas de trabalhar na criação do juvenil, né? Então não tem o certo e errado, nunca vai existir certo e errado, é coisa que ponham na tua cabeça. Então a dureza em carbonato é muito importante? Sim. Tem limite? Tudo tem limite, desde que você entenda. Tenta entender, né? Hoje nós temos um vício de não entender as coisas, só de saber. Entender o processo, você consegue entender e achar a solução do seu problema. Porque toda vez que um resultado não é atingido da forma que você esperava, então você cometeu um equívoco. E esse equívoco você tem que descobrir o que fez. Ah, eu achei que era assim. Então, por exemplo, eu ouvi falar que a dureza em carbonato, ou vou falar que nem eu ouvi aquela vez, a alcalinidade boa é em 150 para cima, a produção de tilápia. Gente, não tem como fazer isso aí, não tem como trabalhar. O pH vai estar estratosférico, a tilápia vai parar de comer. Você vai ter que deixar o areador ligado 24 horas só por questão do pH. Né? O que foi? Aí eles pediram, por exemplo, qual produto desverminar a tilápia? A mais conhecida é o Masotem, tá? O Masotem é o mais conhecido ali para se desverminar. Então você vai lá e procura Masotem. Não consegue Masotem, você pesquisa o princípio ativo. Então você vai usar o princípio ativo do Masotem, se não conseguir achar o Masotem. É o que mais o pessoal usa para desverminar, tá bom? A dosagem tem que seguir o fabricante.
né, ou o técnico responsável ali, que a gente não pode ficar passando todas as coisas aí e depois dá BO. Por quê? Qualquer vermífugo, qualquer tratamento, até antibiótico, né, que vai ser usado, às vezes, depende de como, você vai ter que ter uma dureza em carbonato alto para o peixe responder bem. Tá? É uma lógica tranquila de entender. Qualquer tratamento que você usar na tilápia vai ter que ter a dureza em carbonato ideal para ela. Tá? O que dê resultado para ela. Se tiver baixo, vai dar problema para você. Então, não tem como fugir, gente. Sinto muito dizer. E dureza em carbonato, o KH, é diferente da alcalinidade. Então ainda há essa mistura, porque tem propriedades, mas está 70 a alcalinidade. Não é a mesma coisa que a dureza em carbonato, tá? Que a dureza em carbonato mede os carbonatos e os bicarbonatos, ou seja, aqueles sais solúveis. É o cálcio solúvel, sais solúveis, né? Os carbonatos que o peixe absorve de imediato, está pronto, tá? Já vamos falar assim, já está quebrado as moléculas, então a tilápia consegue absorver, entra em circulação sanguínea nela, ela já aproveita, tá? Vamos falar assim, grosseiramente. A bactéria está lá e já consegue pegar. Não precisa passar para outra bactéria para quebrar a molécula para daí estar disponível para nossas bactérias benéficas. Isso quer dizer dureza em carbonato. Os carbonatos e os bicarbonatos. Então é isso que a gente precisa saber. Está disponível. Não adianta... Imagina que nem o ouro passa por um tratamento, né? Então, o cálcio que não está tratado, não está disponível, não adianta você ficar medindo algo que não está disponível, tá? Não adianta, né? Então você precisa medir o cálcio que está disponível para tirar para saber o que fazer. Então a dureza em carbonato, como é que a gente aumenta a dureza em carbonato? A gente usa aqui no caso o cal virgem, que é hidróxico de alguma coisa lá, né? Óxido, sei lá o que. Enfim, a gente usa o cal virgem. Ele dá uma resposta mais rápida na dureza em carbonato. Lucas, eu tenho cal hidratado. Usa o cal hidratado, talvez vai dar uma resposta um pouquinho mais lenta. Mas os dois funcionam para subir a dureza em carbonato. Segredo, não ultrapasse, eu falo para você, que nem essa época do inverno, deixar em 40, porque se vir o frio em abril, que já estamos já em abril, você vai precisar às vezes fazer um protocolo de cal e sal, já aí a dureza tem que estar mais baixa possível, que é melhor funciona o protocolo. Se a dureza está em 80, você entrar com o protocolo cal e sal, você leva muito mais o pH e esses protocolos têm menos resultado, né? E acaba gerando um estresse para a tilápia, tá bom? Isso que a gente percebeu nas durezas em carbonato, por isso que tem que ter esse cuidado ali. Tem pergunta ali? Fique à vontade em fazer, toma aqui. Sal. O sal, se você puder diluir o sal, é uma questão ainda... Eu brigo entre aspas, assim, pessoal tem doses exorbitantes. Lucas, o que seria uma dose exorbitante? Tem gente que quer jogar lá 100 gramas por metro quadrado, 150 gramas por metro quadrado, e joga lá e... Eu falei assim, da onde que tira isso? Da onde que isso se torna viável? Qual que é o efeito que você espera? Vai funcionar? Vocês têm que entender que o sal, esse sal comum que a gente fala, sal de gado, a maioria das vezes tem o iodo junto, então acaba... KH acima de 20, acima de 30, preferencialmente deixa acima de 30, e aí você não consegue ter um controle exato. Às vezes tu vai medir assim, tá 30, você faz a aplicação de cal, vai para 50, aí a outra semana você não aplica, ele cai para 40, né? A descida geralmente é mais tranquila, mas a subida às vezes dá um choque. Outra coisa, dias nublado, a dureza em carbonato altera os bicarbonatos, tá? O sol, o fitoplâncton altera essa quebra de molécula. Então, se tiver muitos dias nublado, você faz uma aplicação de cal e às vezes não vai dar resultado, faz no máximo mais uma e aguarda, tá? Porque teve aqueles 5 dias nubladão, você fazia análise e não subia a dureza. Na hora que saiu o sol, meu filho, que a natureza começou a trabalhar, a dureza em carbonato subiu lá para 80, né? Então tem que ter esse cuidado também quando for dias nublados, sabe? O inverno vai chegando, vai ter aqueles dias mais nublados, assim a gente espera o inverno, né? Então você tem que ter esse cuidado também. Mas fazendo análise você vai entendendo o processo, né? Por exemplo, você entender mudança de estação, o peixe sofre às vezes um estresse, mudança de lua, você percebe a lua cheia antes, o período da lua cheia, você já percebeu o fado do oxigênio, você viu que o oxigênio some mais rápido. Então você vai percebendo, se você anotar as coisas, você vai entendendo todo o processo da produção da tilápia. Hoje o maior desafio é as pessoas querem aprender algo novo. Eu já estou nesse ramo já faz mais de 12 anos, né? Mas o que me fez mudar mesmo foi acho que uns 5, 6 anos atrás, que
Eu parei de reclamar e comecei a querer entender. Quando eu comecei a entender, ouvir a tilápia, né? Quando você começar a querer ouvir ela, ela vai te dizer o que você está fazendo errado, né? Errado no sentido do resultado que você quer, porque não existe certo e errado, ela só responde o que você fez, né? Se você acertou para ter o resultado para o seu caminho, show de bola, vai dar lucro. Se você cometeu o equívoco, vai dar prejuízo, né? Então a gente sempre está aprendendo, todo ano é uma coisa nova, gente, é algo fantástico. Falar, nós produtores de tilápias temos que aprender todo ano alguma coisa nova, todo ano vai mudar alguma coisa, mas tem coisas que não mudam, gente. O protocolo de recebimento da livino juvenil não muda, desparasitar o peixe não muda, tá? Trato uma vez por dia não muda, se você não quiser, né? Continua tratando uma vez por dia, então não vai mudar, não há necessidade, por enquanto não vejo, não nos tanques cavados. Mais doenças diferentes vão surgindo, sim, né? Como vocês viram ali, vocês vê parasitas hexamitas atacando, então é algo novo, então a gente está patinando bastante, porque quando ataca o peixe até ele começar a morrer, se demora, que a gente tipo Streptococcus 7, 10 dias. Então, quando você começar com o tratamento nele, para saber qual que acertou o tratamento, vai demorar 7 a 10 dias para calmar a mortalidade. Então, é uma aventura a criação de tilápia. Então, na sua propriedade também, acredito que tem desafios. Mas, às vezes, o desafio que você está passando hoje, a gente já passou, já tem a resposta, já tem a solução. Então, não tenta aprender rápido. Tenta aprender, pô, alguém já passou problema de transporte juvenil, sempre dá problema. Pô, já tem um protocolo, cal e sal e desverminar. Pronto, faz o protocolo e vê o resultado. Ah, parou os problemas. Ótimo, né? Francisella no inverno. Ah, estou usando bactéria biturbo, não deu francisella. Então, usa bactéria biturbo. Lucas, nunca fiz nenhum protocolo de exterminação, parasitas ou doenças tilápias com média 1.1 sem perspectiva de venda, já com desova, sem mortalidade. Seria interessante fazer algo? Augusto, agora a princípio não, tá? Porque, se eu não me engano, você tem baixa densidade, tá? Aí muda todo o jogo, porque daí, no teu caso, a tilápia não tem o estresse de... Ela segue o ciclo natural, né? Que é ali 1, 2 peixes por metro quadrado, dificilmente ela vai te dar problema. Quando a gente vai para 10 peixes por metro, que nem aqui, ou 15 peixes por metro, gera um estresse. Vamos entender a tilápia para vocês verem. Vamos ver se eu consigo exemplificar para vocês entenderem o que acontece na tilápia quando é 8 por metro, quando é 2 peixes por metro e 8, 10, vamos ficar em 10, né? Não precisa ser 15. Imagine o seguinte, imagine que você precisasse trabalhar só 2 horas por dia. Qual seria o teu estresse? E você ganhasse bem, 2 horas por dia. Agora imagine que você tem que trabalhar 4 horas por dia. Você já vê que o cara que trabalha 4 horas por dia já sofre mais estresse que o 2, certo? Isso é densidade, 2 peixes por metro, 4 peixes por metro. Agora imagine você ter que trabalhar 8 horas por dia. Então, aquele 2 peixes por metro, que seria 2 horas, foi para 4, já gerou muito mais estresse. Agora você imagina 16 horas por dia, ou seja, 15 horas por dia. É quando você tem 15 peixes por metro. É para vocês trazer a consciência do estresse que a tilápia passa. O espaço que isso gera um estresse. Por isso que fala assim, nossa, 2 peixes, 3 peixes por metro não me dá problema. Não vai, o parasita, ó, para vocês entenderem o parasita só vai atacar a tilápia quando tiver um estresse nela. Um estresse de densidade, um estresse de falta de oxigênio, um estresse nutricional, né? Então, se a fábrica mudar a forma da aração, acontecer alguma coisa, a aração mofar, sei lá, qualquer coisa ligado a um estresse nutricional, vai baixar a imunidade, o parasita está lá, esse parasita já estava aqui na propriedade, tá? Garanto para você, está na tua propriedade também esse parasita, tá? Só que ele nunca atacou, até vir um estresse muito forte, tá? E o ambiente tudo proporcionar para isso. Então, o que acontece? Qual outro estresse que está acontecendo para a tilápia, para vocês entenderem? É o tempo de lote. Nós estamos em crise. E aí? Nós estamos em crise no sentido assim, pô, eu em 8 meses estava entregando tilápia, agora já está dando 1 ano de tilápia, entendeu? E daí eu estou com 15 peixes por metro. Esse peixe está ficando muito tempo, muito estressado. Então é normal ele ficar mais doente, tá? Você é da onde? Eu estou com o traje na mão e a chuva cai com força agora. Estou com o traje na mão, a chuva cai com força. Opa, nós estamos aqui do oeste do Paraná, Toledo, Paraná. Aqui do oeste. O oeste é um dos maiores produtores de tilápia do Brasil, né?
somos ainda, né? Mas daqui a pouco a gente perde esse ranking aí. Tem muito lugar muito bom para produzir tilápia aí. O Brasil é grande, né, gente? Tem muita área para produzir tilápia, tá? Então, para vocês entenderem como é que ataca a parasita, né? O hexamita, ele é exatamente... E você é? Fala aí, amigo, você é daqui, estado aí. Fala aí, então, onde é que você é? O parasita hexamita, como ele age? Ele age no intestino, então ele começa lá, ocorreu um estresse, aí ele entra na corrente sanguínea, aí a tilápia começa a querer se defender, da corrente sanguínea ele vai para a cabeça, ele vai para a medula, né? Onde é que tem mais sangue, onde é que passa mais sangue, se instala e ocorre uma inflamação. A tilápia entende e começa a gerar essa inflamação, esse pulso, e vai até a morte. Então isso é um parasita hexamita. Então ele começa, segundo os estudos, né, que as faculdades fizeram, todo mundo diz que começa no intestino, né? Então se está ligado no intestino, está ligado mais à nutrição do peixe. Então o que eu falo? Às vezes a forma da ração que eu estou usando da empresa, né, ela não é apta a 15 peixes por metro, ela é apta até 10 peixes por metro para fechar os minerais, fechar tudo pelo estresse que está passando. Entende qual é a questão quando você começa a alojar mais peixe por metro? Se vocês lembrarem um tempo atrás, antigamente, a fábrica de ração calculava com 4 peixes por metro. Então tem como calcular que muita nutrição vem da água ainda. Então, que nem o Augusto falou, 2 metros, não sei se é 2 peixes por metro, mas é baixa densidade, pega muita nutrição da água, é muito tranquilo. Lembra, só trabalha 2 horas por dia e você fica descansando. Aí a tilápia está 15 horas por dia, então ela está sempre estressada, né? Ela não tem sossego, né? Então, para vocês entenderem o estresse, então acaba dando mais problema. No tanque que nós temos mais problema é esse. É onde é que tem muito peixe por metro, né? E ali vamos ter problema. Estamos tendo problema, então tem uma mortalidade ali 0,01%. Vamos entrando com o tratamento, testando para verificar, tratamento na água, tratamento na ração. E agora tem que aguardar, porque aguardar o quê? Que tenha controlado o que come e verificar quantos estão por cima. Que nem, por exemplo, Streptococcus. Você vê lá, vê na beirada lá, vê 100 peixes meio fraco, meio tonto, você sabe que 100 peixes vai morrer, né? Então nós temos que aguardar o tratamento ali, ver se funciona ou não funciona, para depois poder falar alguma coisa, porque é uma coisa nova, entende? Em vez de eu ficar reclamando, pô, meu Deus do céu, essa praga, porque aconteceu mais aqui, não vi em nenhum lugar, ainda assim tão forte, né, tão intenso. Mas a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus, gente. É uma oportunidade de aprender. Que eu comecei a estudar de novo 6 horas por dia. É uma loucura, você tem que estudar muito. Você tem que ligar os pontos, você tem que entender o que ela faz, por que ataca a cabeça. Porque tem estudo que fala assim, parasita hexamita ataca o intestino. Tá, mas e por que explode a cabeça? Por que explode o tronco, as espinhas? Não faz sentido atacar o intestino, então devia estufar o peixe, né? Não, mas aí entra na corrente sanguínea e vai indo, vai andando. Então você acaba estudando mais. E nessa parte de estudar, você começa a estudar também a parte de qual é o princípio ativo que controla. Qual que a gente tem, que a gente pode usar na piscicultura, né? Qual que a gente tem que ter em grande volume. Porque, por exemplo, se você estudar, vai ter muito para aquário. Aquário, tranquilo. Aquário tem lá o que? 50 litros de água, você põe qualquer coisinha, você resolve o problema. Nós estamos falando aqui quantos cúbicos de água, quantos milhões de litros nós estamos falando. Como é que vai fazer um tratamento, né? Então começa a dar uns problemas bem legalzinhos assim para você parar para pensar em grande escala como é que funciona, tá? Então fui, vamos falar assim, presenteado por Deus para tentar resolver esse problema ali, porque quando chegar na outra propriedade já ter a solução. Então essa é a ideia. Só que tudo é um estudo, tudo demora. Nem a minha esposa estava falando assim, pô, mas tá puxado, né? Claro que tá puxado, você tem que levantar de madrugada, tem que anotar tudo que você está fazendo, você tem que fazer estudo, você tem que testar coisas novas, o principal, tem que anotar, né? E para depois chegar, falar, não, isso aqui funciona, e depois uma outra propriedade reaplicar se ela tiver o problema e realmente ver se resolve, né? Então, para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Então, quando uma coisa acontece que você julga ser ruim, lembre-se, por isso que não existe certo e errado. Se eu falar no momento agora, eu falo assim, pô, mas isso não é certo, eu tenho o peixe com uma doença nova aí atacando, né? Nova na criação de tilápia dessa intensidade. Mas depois, daqui a um mês, quando achar a solução, tiver certeza da solução, será que eu vou falar que foi mal ou foi bem?
Não, ainda bem que aconteceu. Então não existe certo e errado. Então por que eu falo que não existe certo e errado? Quero transmitir isso para vocês. Quando acontece uma doença, começa a mortalidade, nada mais é para você parar, sentar e começar a olhar. O que tem nesse tanque? Por que está acontecendo isso, né? E tudo que você acha que pode ser, você vai lá e põe em prática. Opa! Show de bola! Ainda bem que está gostando aí do curso aí. O curso é para isso, para ajudar. Vai resolver todo o seu problema no curso? Não, é só para mostrar uma direção ali para você, para mostrar que tem como fazer outras formas, né? Tem protocolos, como alojar. Tudo que a gente passou aqui, a gente gravou no curso para ver, né? Então por isso que eu não posso falar muito da Examita, porque eu não achei uma solução assim, ó, esse princípio ativo, é esse medicamento, resolveu o problema, né? Então, infelizmente não temos isso aí, vai demorar aí. Mas estamos aí na luta, meio desanimado, meio cansado, meio triste, né? Quando mora peixe é horrível, né? Para mim, vocês não têm noção como para mim isso me incomoda morrer peixe. Então, se eu tenho que catar 20 peixes por dia num tanque, para mim isso é... Eu fico indignado, isso não é normal, eu fico doido, né? Então, acho que Deus sabia disso, que eu ia ficar indignado e para achar a solução aí para isso, né? E vamos achar assim, e ainda de forma natural, né? Essa é a questão. Artificial, quimicamente, claro, né? Primeiramente e depois natural, né? Então a gente tem que sempre os dois, né? Temos que aceitar que às vezes algo vem muito rápido e tem que ser resolvido rápido. Daí, quimicamente, tem que achar um antiparasitário, né? E natural para preventivo. Então, só para vocês terem uma noção. A água, é o tanque 2 que tem essa doença. Essa água alimenta o tanque 3. Sempre alimentou e sempre vai alimentar. E desde que está dando doença, eu não parei. Né? O Julinho fala, o curso mostra quanta coisa errada nós fazemos. O Julinho, não é que tem certo e errado, lembra? Só o que acontece é o resultado que não queremos, vamos falar assim. É o que a experiência nos mostrou, né? Aí o que acontece? O tanque 2 está com a doença, entra para o tanque 3 e o tanque 3 não fica doente. Aí você fala, mas é impossível, né? Não é que não more, né? More uma tilápia lá, você fica lá e fica tranquilo, né? Fala, mas teoricamente tinha que estar tudo. Mas o que tem? Qual é a diferença, né? O Éder pediu, qual o valor do curso? O curso, acabando com as doenças, está R$120 apenas. Nem é para fazer dinheiro, é só para pagar os custos do curso mesmo aí, né? Então é muito barato o curso, foi desenvolvido para todo mundo ter acesso, não ficar pensando assim, ah, mas é muito caro. Não, é R$120, é muito barato o curso, tá, Éder? Né? Então é muito barato o curso aí para você fazer. Só que nem eu falo, não adianta, eu falo do cal, falo do sal, falo da dureza em carbonato, falo, né, no curso a gente fala mais coisas, que a gente é um curso fechado, então a gente pode falar mais coisas, né? Mas se você não aplicar a cal, se você não aplicar a sal, se você não fazer análise, o que tiver lá dentro do curso você não tem, não põe em prática, não resolve nada. Sim, Éder, ele é para iniciante, justamente, né? É para isso aí mesmo, né? Então, esse é o objetivo. É para iniciante, é a primeira pegada, né? Esse de R$120 acabando com as doenças, é para resolver as principais doenças que atacam, porque quando você é iniciante, que nem o Julinho estava falando, a gente faz muitas cagadinhas, né? De iniciante, normal, e daí você vai entendendo por que acontecia essas doenças, entendeu? Aí você começa, né, a entender ali que por que acontece a doença. Aí a gente vai resolver um passo de cada vez, né? É que nem aqui, por que aconteceu esse parasita no tanque? Eu preciso entender. Quando a gente entende, entender é difícil. A gente fala para você, é difícil, demora, é um saco. Mas na hora que você entendeu, você nunca mais esquece. Você resolve o problema. Então quando você tem uma coisa nova para resolver, entender, você fica puto. Porque não é pegar e jogar, vamos dar um exemplo. Não é jogar forfunicol lá naquele tanque, não vai resolver o problema. Então hoje a gente ouve muito forfunicol, antibiótico, tá? Vocês, tratamento de francisella, streptococcus, aremomas também, né? Mas existem outros que é muito melhor para aremomas, mais eficaz, mas enfim, está na boca do povo forfunicol há muitos anos e a pessoa não pensa em mudar, não pensa em trocar o antibiótico. Então, um exemplo, você que usa muito forfunicol, você tem que mudar o antibiótico. Esse ano eu não posso usar forfunicol. Você corta o forfunicol, usa outro.
Ano que vem, se quiser voltar, se precisar, beleza, use, né? Mas não todo ano usando o mesmo antibiótico, vai criar resistência local. É a lógica, é entender o sistema como é que funciona, né? A natureza é perfeita, ela vai se defender, tá? Entende que a gente está brigando um com os outros, né? Teoricamente, a gente deu essa praga ali, estou brigando com essa praga do hexamita, né? O buraco na cabeça, BNC. Então eu quero resolver o problema. Então, se pegar quimicamente, ela vai acabar criando resistência. Se eu conseguir um produto natural, não cria resistência. Olha como Deus é perfeito, gente. Quando a gente pega algo natural, não cria-se resistência. Se pega algo artificial, quimicamente, né, cria resistência. Deus é perfeito, né? Então, por quê? Porque o químico, ele mata 100% e a natureza entende que não pode ter 100%, dá um desequilíbrio. A natureza, ela nunca elimina nada 100%, sempre sobra alguma coisa. Ela sempre deixa o ataque mais forte. Pode ter certeza que nesse ataque aqui, se a tilápia fosse reproduzir, ela ia criar alivinas mais resistente a esse parasita. Então é o ciclo natural das coisas para você entender. Tá bom? 5 para as 1, deixa eu só pegar uma coisa interessante aqui para vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, vão falando. Fala para você, agora dá para até ficar no sol, já não está mais tão quente, né? Aquele dia atrás não dá para ficar no sol não. Estava cozinhando, né? Queria mostrar para vocês, às vezes incentivar. Aqui, o celular pifando aí. O celular não está gostando do sol não. Tá queimando o celular aqui no sol. Então esse final de semana acabamos discutindo um pouquinho, né? Acho muito legal discutir a respeito sobre Deus, né? As pessoas que acreditam em Deus. Daí faz a pergunta, você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus. Mas você acreditava em Deus, Lucas? Não, eu não acreditava em Deus. Mas não entendo, né? Vim da religião, meus pais me batizaram, tudo certinho, sempre ensinaram a Deus. Como é que você não acreditava em Deus? Oliveira aí, boa tarde, nosso problema aqui é vender a tilápia, tamo junto. Normal, crise é isso. Crise é excesso de tilápia no mercado, mas depois que tem excesso, tem o quê? A falta. Sempre é assim. Tudo é assim. Porque o pessoal não vai alojar, né? Uma que nem consegue alojar, né? Tem muitos que estão com o tanque cheio e não vão alojar. Uma por causa da crise, né? Vão dar um tempo, vão alojar só em outubro. E os outros mesmo querendo não vai ter juvenil, né? Então quando a gente fala de Deus, se você acredita em Deus, é uma coisa que eu aprendi, você tem que procurar. E uma forma mais simples que Deus nos deixou, que Jesus Cristo deixou para nós, para procurar Ele e achar todas as respostas das suas dúvidas, se chama Bíblia, né? Eu tenho essa Bíblia aqui, Antigo Testamento, né? E o mais legal de tudo, quando a gente começa a ler a Bíblia, eu consegui já ler tudo isso aqui, né? Falta isso aqui. Mas sem pressa, gente. Eu leio um capítulo por dia só. Então, qual que é o objetivo? É entender. Entender o máximo possível da Bíblia. E viver, né, o que está escrito aqui. Então, se eu pegasse e quisesse ler, lia em um mês, uma semana, mas não ia adiantar nada. Então, ponhei meu propósito é ler um capítulo por dia, né? E estamos lá. Então, já faz um bom tempo. Isso aqui me dá disciplina. A primeira coisa que isso aqui me dá é disciplina. Porque para ler todo dia, meu filho, tem que ter disciplina. Lucas, você já chegou a falhar? Já aconteceu de esquecer, realmente esquecer. Mas muitas vezes antes de dormir estava morto e cansado e fui lá e li a Bíblia. Então isso é procurar Deus, isso é procurar Jesus, isso é ter acesso, isso é acreditar em Deus, né? Eu sei que às vezes você não quer acreditar em Deus ou fala assim, eu acredito em Deus. Tá, beleza, se você acredita em Deus, então me diz qual é o teu propósito aqui na Terra. Não sei, né? Vai acontecer que nem inimigo, falar, não sei qual é o meu propósito na Terra. Mas como é que você vai descobrir? A Bíblia. A Bíblia vai mostrar todo o seu caminho que você tem que seguir. Se você ficar no achismo, né, que nem na produção de tilápia, achar que você está fazendo tudo para a produção da tilápia, você nunca vai sair do lugar nenhum. Você vai ficar reclamando. É que nem, por exemplo, Deus. Se você ficar murmurando com Deus, ficar só murmurando, e ele falar assim, tá aqui, ó. Se eu estou mostrando essa Bíblia aqui, é para alguém, no mínimo uma pessoa que está assistindo vai assistir esse vídeo, essa Bíblia aqui. É para ela se tocar que ela tem que ler a Bíblia. Tá? Procurar Deus. A forma, existem outras formas? Com certeza, não existe só uma forma. Deus deixou várias formas de acesso. Mas eu estou dizendo a minha forma que eu entendi, que eu acredito em Deus. Porque não adianta ser nada falar que acredita em Deus e você não procurar Deus.
Vocês já pararam para pensar como é que uma história, vamos falar que isso aqui é uma história, um livro histórico, consegue sobreviver mais de 2025 anos? Como é que ela está aqui ainda? Como ela está aqui ainda? 2025 anos. Ela está aqui. O Novo Testamento, mas tem o Velho também que faz mais anos ainda. Ela não está aqui à toa. Ela não existe aqui à toa. Ela está aqui com um propósito e está sendo cumprido. Então Deus deixou isso aqui para você. Só você tem que procurar.